É assim que funciona. O ser humano é uma pessoa que, por pouca coisa, ele sai fora dos trilhos. Versículo 23 vai dizer assim: por isso, e aí pega nós bem tranquilo, né? Parece que não acontece nada com nós. Parece que isso aí é algo que não interessa muito para nós. Não perdoei, esqueci. Fulano não ficou sabendo que eu falei mal dele, nem dela, não sei o quê. Parece que não vai acontecer nada. Aí um morre, fica o fulano. E aí como é que um dia falam para ele, qualquer coisa para ela, para a pessoa. Aí a pessoa, pá, e agora? Fulano já morreu e eu não pedi perdão. O reino de Deus tem peso, irmão. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua família e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Olha aonde foi parar a dívida. Não perdoar é uma dívida. Olha onde foi parar. Aonde foi atingir a família toda os seus bens. Parece que perdão é algo simples, irmãos. Mas vá acompanhando comigo que você vai ver até o final. Disse ele em versículo 26: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele prometia pagar, só que naquele momento ele não tinha. Ele precisava ser liberado naquele momento para trabalhar, se fosse possível. Aí o versículo 27 vai dizer: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Você vê como o perdão daquele homem foi liberar, foi dar um livramento para aquela família. Ele pôde ter a liberdade de usar os seus bens para seguir trabalhando. Seus filhos puderam seguir acompanhando, sua esposa, sua família toda seguiu sua vida normal, simplesmente por um perdão. Isto é semelhante ao reino de Deus. Nós fizemos parte desse povo que pertence ao reino de Deus. Versículo 29 diz assim, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia, isso aqui é importantíssimo, quase que eu pulei, mas não foi por querer, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: se generoso para comigo,
e tudo te pagarei. Foi igual ao outro. Foi o mesmo pedido que o outro tinha feito lá atrás. E aí você vai olhar um pouquinho, sem se perder aí, no versículo 26, você vai ver que aqui dizendo assim, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo. Esse Senhor aí está escrito com letra maiúscula, ele está sendo diferente, que faz parte de uma, tipo de uma parábola, de algo que significa algo que acontece no reino de Deus. Então esse Senhor aqui não é uma pessoa qualquer. E aí no versículo 28 ele vai dizer, não sufocava dizendo, paga-me o que me deves. E versículo 29, então o seu companheiro prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Mas o que ele fez? Versículo 31. 30. Ele, porém, não quis. Antes, foi fazer o que com ele? Encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Você vai entender que este encerrá-lo na dívida, você não vai encontrar para frente, na leitura, dizendo que ele foi liberado, que ele conseguiu pagar a sua dívida. Você não vai encontrar. Por que esta passagem aqui, esta parábola, glória ao Senhor, do credor incompassivo, ela é importante para nós? Porque nós tínhamos uma dívida para com Deus dos nossos pecados, e nós não tínhamos como pagar. Embora nós fôssemos igual esse primeiro devedor aqui que dissesse, Senhor, se misericordioso comigo, porque tudo te pagarei, nós não teríamos como pagar. A nossa dívida exigia pagamento com sangue. E não era sangue de animal. E não era sangue de pecador. Era sangue de alguém santo e inocente. O Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai lá e perdoa os nossos pecados. Ou seja, assina o cheque e é só nós pegar e dizer assim, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Aí ele coloca o nome do Gilene embaixo e escreve no livro da vida, tá? E nós vamos ser salvos se conseguirmos continuar a nossa vida conforme a palavra de Deus, procurando, obedecendo a Deus cada dia. O cheque vai passar a ser o nosso pagador de todos os nossos pecados. A Bíblia vai dizer que toda a cédula que havia escrita contra nós foi cravada na cruz do Calvário, tornou-la sem efeito. Então este primeiro aqui representa o Senhor Deus perdoando as nossas dívidas. O segundo, que está sufocando e não quer perdoar o irmão, ou o companheiro, o devedor, nós não podemos ser ele, irmãos. Nós não podemos ser essa pessoa. Não sei se você vai conseguir entender. Aqui ele está representando o crente que não perdoa, que fica irado, fica fazendo qualquer negócio, mas não perdoa. Ele recebeu perdão de graça, mas ele não perdoa o seu próximo.
Você viu quanto é importante? O quanto o perdão é importante para cada um de nós? Nós recebemos já o direito de ser perdoados. Agora nós temos o dever de perdoarmos uns aos outros. Não interessa se o irmão Ricardo me xingou, fez qualquer coisa contra mim, não interessa. Eu tenho que perdoar ele e pronto. É uma ordem. Perdoai-vos uns aos outros. Não interessa se tem vírus, se não tem, vamos se abraçar lá e eu vou perdoar ele, vamos orar e vamos chorar junto lá e Deus vai nos perdoar, vai nos abençoar e nós vamos quebrar esse gostinho que o diabo tem, que muitas vezes destrói a vida do crente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, para quem ele disse isso aqui? Para aquele que foi perdoado, para aquele que a dívida dele, ele disse, não, então tá, vou te perdoar, tu não vai me pagar, vou acreditar que tu vai me pagar, mas tu não tem condições de me pagar, teu sangue não é santo. Veja lá onde nós estamos. Ele vai dizer, servo malvado. Tem alguém que não gosta de perdoar? Tem alguém aqui que não gosta de pedir perdão? Se você é aquele que aqui está sendo chamado de servo malvado, é aquele que não libera perdão. E se você é aquele que não tem a humildade de pedir perdão, você nunca vai ser exaltado. O humilde, o Senhor exalta. Olha o quanto nós perdemos quando nós deixamos de pedir perdão. Eu ofendo, ali, já que eu coloquei o irmão Ricardo, né? Eu ofendo o irmão Ricardo e depois não tenho coragem de chegar lá e, né? Fica o Adão e Eva lá se escondendo lá de Deus. Estou com vergonha. Para falar mal, para fazer a coisa certa, fazer a coisa errada, ou o irmão Lívio, qualquer um. Eu falo, aí eu tenho coragem. Mas para pedir perdão eu não tenho coragem. Irmãos, isso faz mal para mim e para ti. Isso é um aprendizado para todos nós. Até o pastor. E aqui tem gente que sabe que eu um dia tive que subir em cima de um púlpito. E antes de pregar eu pedi perdão para o pastor. Porque eu saí de lá, pedi para sair da igreja e ir para outra. Ele não quis me dar a carta. Eu falei, embora, pastor, então eu vou embora. Devo alguma coisa? Não, não deve. Não tem problema nenhum aí com a igreja? Não. Bom, então o senhor não me permitiu, perdoa, eu vou embora. Saí. Só que lá um tempo, eu tive que conseguir recuperar aquela amizade, por causa de um conselho de uma vovó, que já não tinha mais nem os seus dentes. Mas ela me disse, atravessando a rua daqui, ali para a casa da Lia, que ela estava lá, né? Ali a esposa do irmão Paulo. O irmão Paulo Soba. Se meu filho, procura recuperar essa amizade. E procura pedir perdão, embora tu não tivesse pecado. Foi caro, irmãos, eu custar chegar até o dia de ir lá
Pedir perdão. Sabe aonde eu pedi perdão? Eu não sei se eu pequei, eu sei que eu saí de lá, dei as costas e fui embora. Já fazia uns quantos anos que estava lá? Tinha no culto de ceia, ele me cortou, disse que eu não tinha mais comunhão com Deus nem com a igreja. Mas só que um dia, depois de conquistar a amizade de novo, ser chamado de guri, né? Me chamava guri, né? Que foi quem me ganhou para Cristo. Aí um dia ele me convidou para ir pregar na matriz. E lá eu fui pela primeira vez. Tinha alguns irmãos que estavam comigo. E lá eu pedi: pastor, eu só vou pregar depois que o senhor orar por mim, me abençoar e me perdoar. Porque eu saí daqui, aquela volta, o senhor não quis me liberar, e eu peguei, dei as costas e fui embora. Não sei se eu lhe ofendi, não sei como é que o senhor ficou comigo. Eu sei que ele tinha ficado brabinho, né? Os irmãos também, não sei se se ofenderam comigo, mas eu quero que o senhor me abençoe, me perdoe. E ele disse: não, guri, vem cá. Orou por mim. Ele disse: agora sim, agora eu vou trazer a palavra de Deus. Caso contrário, se o senhor não me abençoasse, se o senhor não me perdoasse, não orasse por mim, eu não ia trazer a palavra. Mas eu tive a coragem, irmãos. Dei ali e pedi perdão, porque eu sabia que se eu continuasse pregando a palavra do Senhor, continuasse com a igreja, mesmo fazendo tudo certinho, tinha algo lá travando o meu ministério. Porque aquela vovó, aquela senhora idosa, que não subia no púlpito para pregar, mas me deu um conselho que foi pior do que Deus falar comigo. Aquilo ficou na minha vida batendo, que eu tenho que consertar. E aqui diz a palavra do Senhor: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmãos, assim como Deus teve compaixão de nós, usou de misericórdia com as nossas vidas, nós devemos de usar de compaixão, de misericórdia com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Porque, primeiro, Deus era santo, não tinha por que se humilhar, colocando Jesus ali na cruz do Calvário por causa nossa. Mas Ele colocou. Agora nós somos pecadores, é querer dar uma de tal e não querer perdoar uns aos outros? É muito egoísmo, não é, irmão? O que você acha? É muita, né? E terceiro, sabendo que o perdoar ou ser perdoado, isso trava a nossa vida espiritual, glória ao Senhor, que Deus nós está nos falando conosco hoje, nos ensinando, nos orientando, para que nós possamos abrir o nosso entendimento, e entender e procurar cada dia exercitar algo importante na nossa vida. Por que nós vamos continuar? Precisamos perdoar uns aos outros. Glória ao Senhor. Começando lá por aqueles primeiros versículos que nós lemos: nenhuma ira, nenhuma cólera, nada, amargura, nada pode existir entre nós. O que tem de igrejas por aí, irmãos, começam numa garagem, daí um pouco, termina. Por quê? Às vezes a falta de perdão. Embrabece, sai, não deu nem tchau para o pastor, nem tchau para os irmãos que quantas vezes oraram por ele ou por ela, e saem e vão abrir
uma igreja. Irmão, aqui que nós não praticamos, como nós vamos ensinar? Aquilo que nós não exercitamos, como nós vamos ensinar? Nós precisamos aprender uns com os outros, para depois ensinarmos uns aos outros. É tão importante aquela palavra que eles: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para nós, irmão. Nada barra para nós alguma coisa que nós precisamos. É só nós confiar em Deus, buscar a Deus, pedir a Deus: Senhor, me ajuda, me socorre, eu preciso, eu quero para te servir, eu quero para fazer. Deus vai nos dar, irmão. Deus vai nos ajudar. Mas eu preciso ser inteligente. As coisas que não são de Deus não podem pertencer à minha vida. Mas olha lá. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha o versículo 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos... A quem? Atormentadores. Onde é que você ouviu falar em atormentadores na Bíblia? Não? Lembra da parábola do rico e do Lázaro? O rico estava num lugar sendo atormentado, e o Lázaro estava num lugar sendo consolado. Olhe o que pode nos causar o não exercício, o não costume de liberar e pedir perdão. Pode custar a nossa condenação. Pode custar. Porque olha o versículo 35 agora. Assim vos fará também. Quem é que estava falando aqui? Jesus. Aí ele vai dizer: meu Pai Celestial, se do coração, não o quê? Perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmão, qual de nós não ofende alguém? Tem alguém que nunca ofendeu ninguém? Nós ofendemos as pessoas. Eu já entrei na parte mais complicada. Alguém nós ofendemos. E essa pessoa precisa nos perdoar. E para nós é tão complicado porque nós ofendemos e depois temos que pedir perdão. E o ofendido tem que nos liberar perdão. Glória ao Senhor.